Oi, gente! A gente está aqui no trânsito indo para São Paulo e a gente vai aproveitar para responder algumas perguntas que vocês mandaram da caixinha de perguntas. Pergunta 1. Quais os exames da rotina do aquário? Bom, na rotina a gente faz os exames de sangue e exames de imagem, como ultrassom, raspado de pele, microbiológico, depende do que a gente está vendo ali de lesão. Mas os exames preventivos são sempre os exames de sangue e exame de ultrassom. Sendo que nos peixes, se o animal está doente, o primeiro sinal clínico que a gente vai observar é falta de apetite. Então a gente sempre já fica ligado na alimentação. É normal, é esperado já que ele não se alimente tão bem no período reprodutivo, na temporada reprodutiva, mas tirando a temporada reprodutiva é para ele comer todos os dias que a gente fornece alimentação. Pergunta 2. É possível coletar sangue de tubarão embaixo d'água? Sim, é possível coletar sangue de tubarão embaixo d'água. Existem alguns equipamentos que a gente consegue utilizar, como uma seringa normal e uma torneira de 3 vias ou um vacuum-container. Posso fazer um vídeo mostrando especificamente para vocês como que a gente faz essa coleta. Mas eu gosto muito de coleta embaixo d'água, eu acho que o animal ele fica muito mais tranquilo, é uma coleta muito mais rápida, menos estressante para o animal, menos estressante para a equipe, para a veterinária, para os tratadores, porque o animal já está, pelo menos no aquarrio, né? O animal ele já está condicionado ao mergulhador tocar nele e virar ele em mobilidade tônica, induzir ele, né? Vira ele de barriga para cima e aí ele fica no estágio de mobilidade tônica. E aí eu aproveito lá embaixo e coleto o sangue do animal. Então acaba sendo muito rápido. E nem precisa de tantas pessoas assim. Geralmente eu e mais um ou eu e mais dois a gente já consegue coletar todos os animais que a gente precisa. Pergunta número 3. Essa é boa. Quais os casos clínicos mais comuns de se observar em tubarões e raias nos aquários? Bom, em aquários, o que a veterinária mais vai pegar é tubarão ou raia machucado por conta de cópula. Então a reprodução deles é bem agressiva, assim, o macho acaba mordendo a fêmea para fazer a cópula, né? E ele acaba mordendo nadadeira peitoral e, se for tubarão, nadadeira dorsal também, e acaba ficando bem machucado. Se o recinto ainda for pequeno e a fêmea não tiver como fugir do macho, e esse macho ficar insistindo, a fêmea acaba ficando extremamente machucada. Quando começa a temporada reprodutiva mesmo, que eles já ficam mais chatinhos para comer, a gente fica de olho todos os dias na ronda, a gente já tem esses pontos de atenção para ver se a fêmea está muito machucada. E se ela estiver muito machucada, ou se ela parar de se alimentar mais ainda, né? Assim, ela fica mais seletiva, mas ela ainda come alguma coisa. Se ela realmente parar de se alimentar, ou começar a nadar estranho, ficar só em um lugar do recinto, a gente acaba separando, né, esse macho, e muitas das vezes a fêmea vai para quarentena. Aí na quarentena a gente consegue, se tiver alguma lesão, fazer o tratamento. Ela fica num ambiente bem mais tranquilo, então ela naturalmente volta a se alimentar. E se a gente fizer o exame de ultrassom e a gente identificar que a fêmea está grávida, ela fica na quarentena até ter o filhote, porque na quarentena a gente consegue garantir um lugar mais seguro, né? Então, uma fêmea de tubarão ou de raia, se ela vai ter o filhote no tanque de exposição, normalmente esse recinto é compartilhado com outros tubarões e outras raias. E quando o filhote nasce, a gente tem outros predadores, né, que poderiam acabar comendo o filhote. Então a gente leva essa fêmea para quarentena para que ela tenha o filhote num lugar seguro e tenha paz até o final da gestação. Só porque a gente começou a gravar, agora começou a andar e não para mais. Ainda bem, continue assim. Pergunta 4. Costuma acontecer incidente com tubarões em aquários? Com tubarões? Não costumo, eu tô tentando lembrar algum com tubarão, mas era um filhote de tubarão. Um filhote de tubarão bambu que acabou mordendo a luva no momento de biometria.
mas não machucou nem nada. Eu acho que as raias acabam dando bem mais trabalho por conta do ferrão, né? Então, raia grávida, ela acaba sendo mais reativa. Então, quando a gente vai fazer a captura de uma raia grávida, ela já tenta se defender, ela não é muito tolerante ao manejo, assim. Então, acho que as raias dão muito mais trabalho do que os tubarões. Sim, já presenciei, acompanhei alguns acidentes com ferrão de raia. Com tubarão não, só esse filhotinho que mordeu a luva e eu não lembro de outro não. Pergunta 5. Qual foi seu maior desafio em um atendimento? Nossa. Maior desafio? Em um atendimento? Eu acho que o maior desafio é quando a gente quer fazer alguma coisa e não tem o equipamento ou o recurso específico. Teve uma vez que a gente tinha alguns bijupirás bem grandes, em torno de 15, 20 quilos, e a alimentação deles é extremamente voraz, assim, eles vêm e dão umas bocadas, se você bobear ele leva até sua mão. E eles estavam acostumados a gente pegar o peixe, né, o pescado, bater assim na água e eles comiam todos na mão, porque eles comiam alimentação com medicamento homeopático. Então, né, todos os dias eles comiam 2 vezes por dia e a gente oferecia na mão. E os estagiários, eles ficavam com medo de levar uma bocada, né? Então a gente acabava usando para os estagiários um pegador assim de salada com aquelas pontas de silicone. E aí teve uma vez que um estagiário bobeou e o bijupirá comeu o peixe e engoliu um pedaço de a pazinha de silicone. Engoliu a parte de silicone do pegador. E aí era grande, né? A parte de silicone ali é grande, mas o pescado era maior. Então a gente ficou na esperança de que ou ele iria regurgitar ou iria passar pelo trato gastrointestinal. Então a gente ficou de olho. Ele estava numa piscina, né? Numa sansui. Então se saísse alguma coisa a gente iria ver. E era um silicone vermelho, né? Então era fácil de identificar. Aí a gente começou a acompanhar, né? No primeiro dia nada, segundo dia nada, no terceiro dia nada. E ele começou a ficar estranho, ele parou no fundo, ele começou a ficar com umas manchas, umas bolas brancas assim no dorso, deitado no fundo, né? Ele não estava mais ativo, estava bem quietinho. E aí eu ligando para veterinários endoscopistas, perguntando se eles atendiam. E aí eu liguei para vários. A única pessoa que eu consegui que toparia fazer o teste, ela não conseguia ir no dia. Ela ainda ia só chegar no fim do dia seguinte, assim, eu ia ter que esperar pelo menos 24 horas. E ele já não estava muito bem. Aí confirmei com ele e falei, antes então vou fazer um teste aqui. Se não der certo, amanhã, no fim do dia, a gente te espera aqui. Aí eu reuni toda a minha equipe, a gente colocou... O peixe já estava extremamente apático, assim. Então a gente tirou ele da água, colocou um cano de PVC na boca. E aí eu coloquei a minha mão dentro da boca dele, cheguei no estômago, consegui sentir a parte de silicone e puxei. E o animal ficou quietinho, assim, paradinho. Aí consegui salvar ele fazendo essa endoscopia com o braço. No desespero, era a única coisa que a gente podia fazer com os recursos que a gente tinha. Acho que esse foi um dos mais desafiadores, assim, e que deu certo, no fim tudo deu certo. Mais uma perguntinha. Os atendimentos são sempre dentro da água? O animal sempre vai estar dentro d'água, assim, o atendimento começa antes de você colocar a mão no animal. Você vai ter que ver ele nadando, observar o comportamento dele, você vai ter que pegar os parâmetros de qualidade de água para interpretar se tem alguma coisa errada ali. Muitas das vezes o animal tá estranho porque a água tá estranha, então você não precisa nem fazer uma medicação. Só de você corrigir os parâmetros, o animal já volta ao comportamento normal e à saúde normal. Mas quando o animal tá estranho,
A gente pode tirar ele rapidinho da água para fazer um raspado de pele, para fazer algum exame de imagem, um raio-x, a coleta de sangue. Eu também costumo fazer fora d'água. Se for um animal muito grande, eu mantenho a cabeça dele dentro da água e tiro só a cauda e faço essa função, essa coleta de sangue da cauda. É sempre muito rápido, quando a gente tira ele da água é sempre muito rápido. Como se tornar especialista em animais aquáticos no Brasil? Tem muito mercado? Tem muito mercado e quando a gente abre uma vaga é difícil encontrar alguém que tenha o conhecimento e que seja perfeito assim para vaga, né? Normalmente a gente vai encontrar pessoas que trabalham em outras áreas, tipo o pessoal que trabalha com reabilitação, mas não entende sobre fisiologia de peixe, não entende sobre sistema de filtragem, qualidade de água. Ou a pessoa que entende muito de sistema de filtragem e qualidade de água não é veterinário, então vai entender de outras coisas sem ser medicação, fisiologia. Então acaba sendo difícil, né? Então existe um mercado, esse mercado está crescendo cada vez mais, não só em veterinários de peixes, mas em veterinários de animais aquáticos, né? Então a reabilitação, a manutenção também em zoológicos e aquários, o mercado está crescendo e é difícil a gente encontrar alguém capacitado. Como você pode se capacitar? Eu acho que aproveitando desde a graduação para fazer estágios, todos os estágios que você conseguir, iniciação científica, estágio voluntário de férias, o obrigatório também, aproveite muito o seu estágio obrigatório, ele abre portas que não vão se abrir se não for no estágio obrigatório. Também é importante você não só pegar esse conhecimento básico que você vai ganhar de rotina, né, do dia a dia que você vai ganhar ali no estágio, conhecendo pessoas, conhecendo protocolos, conhecendo formas de contenção, fornecimento de medicação, mas acho importante você se dedicar a uma coisa mais específica. Então, ou você pode fazer uma pós-graduação e aí você vai fazer um TCC bem específico, ou você pode fazer um mestrado. O mestrado você vai estudar aquela sua tese ali por pelo menos 2 incansáveis anos. Então você vai se tornar especialista no assunto que você vai defender na sua tese. Então já dá uma direcionada. Eu gosto muito de tartarugas. Então faz a sua tese com tartarugas. Eu gosto muito de tubarão. Faz a sua tese com tubarão. Aí você consegue dar uma direcionada e ser um especialista naquele grupo, né? Então, os animais aquáticos, a gente tem um grupo muito variado. A gente tem aves, répteis, mamíferos, os peixes, invertebrados. Então, hoje em dia, você ser especialista em animais aquáticos é uma coisa muito genérica, assim, né? Porque existem muitos animais aquáticos. Estágio na área, como conseguir? Depende do seu foco, né? Então, se você tem interesse em trabalhar com reabilitação, tem os PMPs, que são os programas de monitoramento de praia. Sei que eles aceitam estágio obrigatório, né? O estágio final da veterinária. E aí cada instituição tem as suas regras, algumas aceitam de 3 meses, outras no mínimo 6 meses. Estágio de férias. Eu sei que o Aquário de Ubatuba aceita, mas é mais focado em educação ambiental. Você vai dar uma passada na veterinária, uma passada no manejo, mas a maioria dos dias que você vai ficar é na educação ambiental. Estágio obrigatório também, o Aquário do Guarujá aceita, o Aquário de Santos.
Então já curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você tiver mais alguma outra pergunta, alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu faço outro vídeo respondendo vocês. Até mais!